No balcão iluminado por lâmpadas frias do terminal executivo, Tadeu segurou a jaqueta preta por um instante e ouviu, pela primeira vez em muito tempo, o som de um futuro possível. A etiqueta do paletó tinha um nome bordado que não era o seu. O emblema no ombro brilhava discretamente, como se convidasse qualquer um a assumir o lugar de quem deveria estar ali. Era um gesto simples: colocar o casaco, encarar o espelho estreito do lounge e ajeitar a gravata como quem tenta aprender a respirar com outra voz, mas para Tadeu significava uma brecha no dia a dia que ele já não suportava. A cidade inteira parecia pressioná-lo, contas com datas riscadas em vermelho, o remédio do sobrinho que só chegava quando ele conseguia mais uma faxina, a promessa feita a Marisa, sua irmã, de que não a deixaria sozinha com Lucas. Aquela pressão apertava o peito até provocar uma urgência feroz, uma vontade de abrir uma porta e desaparecer por algumas horas, apenas o tempo suficiente para que os problemas se reorganizassem como peças numa mesa de baralho. Um voo de poucas horas, um trabalho temporário, qualquer coisa que pagasse o aluguel. Ele nunca havia sonhado em ser piloto, sonhava sim em desaparecer por um dia inteiro para não ter que explicar por que não tinha dinheiro para o jantar. A jaqueta parecia uma resposta boba, material, imediata, uma chance de sair daquilo. Ninguém o observou no primeiro instante. A movimentação no terminal era uma coreografia mecânica. Um grupo de homens com maletas, uma mulher na recepção dando ordens com voz neutra, seguranças que passavam no ritmo dos passos. Um piloto de verdade havia esquecido a jaqueta num banco e já se afastara correndo. Esquecimento ou pressa, Tadeu não sabia. Ele encostou a mão no tecido, sentiu o peso e decidiu que o universo às vezes entregava presentes mal colocados. Entrar na fila para o embarque foi mais simples do que ele imaginou. A expressão neutra que pendurou no rosto funcionou como verniz. Ninguém questionou um homem de baixa estatura com a postura de quem sabe onde vai. Um crachá reciclado que encontrou na prateleira da sala de espera, um sotaque que tentou controlar, um sorriso rápido e treinado para a equipe, pequenos gestos que, somados, montaram a aparência de alguém que pertencia ao interior daquele jatinho. O terminal tratou dele como tratava qualquer outro membro da tripulação, com aquele respeito automático de quem circula pela intimidade dos ricos por apenas algumas horas por dia. Quando passou pela porta da cabine, o cheiro de couro novo e de café fresco o atingiu como uma promessa. O avião era menor do que os que via nas telas da televisão, mas impecável. A porta fechou atrás dele com um clique que soou na sua cabeça como um ponto final. As poltronas de couro claro, o brilho dos painéis de madeira e as pequenas janelas que recortavam uma faixa de céu claro criaram uma sensação de domesticidade para algo que, na verdade, era privilégio absoluto. Era como entrar numa casa onde tudo estava alinhado para proteger um segredo. No assento à frente, voltado para a janela, sentava o homem que fazia a manchete das revistas naquele mês. Calil Moreira tinha o tipo de presença que não dependia de força para ser notada. Dependia de uma geografia pessoal, um espaço que ninguém ocupava sem convite. Ele parecia mais velho que a idade que as colunas sociais diziam, como se cada vitória e cada perda tivessem marcado o rosto dele. Havia um cansaço caminhando nas mãos que seguravam um copo de uísque, e o telefonema que havia interrompido o silêncio do embarque horas antes ainda pairava entre as frestas das tensões que cruzavam o avião. Tadeu encontrou um olhar de curiosidade no começo, não de desconfiança imediata, mas um levantamento de sobrancelhas que avaliava o novo cozido na rotina. Calil não se interessava por estranhos, mas havia algo naquele homem vestido de tripulação que destoava. A postura informal demais para um piloto, a gravata torta, as mãos que tremiam discretamente quando ele tentou ajeitar o crachá. Talvez fosse apenas o cansaço incomum entre dois homens que não dormiam, cada um por sua razão. O voo foi curto. O ar-condicionado mantinha um clima ameno, e a conversa, quando aconteceu, começou por palavras triviais que escorregaram rápido para o essencial, como acontece quando lagos aparentemente calmos se agitam por uma pedra lançada. Calil falava pouco, medindo cada sílaba. Em algum momento, mencionou um nome que, na cidade, vinha acompanhado de rumor e preocupação: Laila.
Não disse muito, apenas anunciou uma ausência que doía mais que as manchetes. Minha mãe, disse, como se aquilo precisasse ser explicado a alguém que sabia o que, de fato, as palavras carregavam. Tadeu ouvia. Ouvir era sua forma de esconder, seu método para não mostrar que suas próprias coisas também estavam prestes a desabar. À medida que o avião traçava a rota, ele percebeu que o nome Laila carregava uma gravidade que não era apenas familiar, era uma ruína de expectativas que tocava a todos próximos. Havia fotos de Laila em um porta-retrato na mesinha lateral, um retrato pequeno de uma mulher de olhar firme, cabelos prateados e um sorriso que não escapava das rugas. A imagem parecia ter sido colocada ali como quem mantém uma âncora, um lembrete de que, por trás da fortuna, havia uma história humana. Kalil falou da ausência com um tom de quem queria dividir uma culpa que não sabia nomear. Dizia que ela sumia há mais de uma semana, que havia bilhetes que não faziam sentido, telefonemas que terminavam em silêncio e comentários nas redes que se arrastavam como moscas. A imprensa insistia em transformar cada detalhe numa versão mais dramática. A família, por sua vez, transformara a casa em um guarda-chuva de protocolos. Eles acham que posso comprar qualquer coisa, disse Kalil numa gargalhada seca que ardeu nas paredes do avião. Eles não entendem que não se compra a resposta para quando alguém não volta ao jantar. Havia uma dureza em Kalil que se dissolvia por momentos em memórias que ele guardava por pudor. Era em uma dessas margens que Tadeu viu pela primeira vez a fragilidade que fazia de um poderoso um homem de carne. E a fragilidade trazia, também, espaço para que o outro, aquele anônimo que pousara no avião por acidente, pudesse, sem saber, ocupar uma ponta. Tadeu contou pouco sobre si. Disse que trabalhava com serviços gerais no aeroporto, que a rotina o moldara em pequenas repetições. Fez piada do fato de não saber de que lado da gravata apertar e Kalil sorriu sem crueldade, apenas surpreso, como quem encontra um objeto curioso numa gaveta já remexida. Por detrás do sorriso, no entanto, ela notava as linhas que a vida havia gravado no rosto do homem de gravata torta. Um cansaço mais profundo que o das horas de trabalho, uma urgência que não se escondia com um sorriso fácil. Tadeu, por sua vez, reconheceu nas mãos do milionário as mesmas marcas da perda que conhecia. Dedos sempre prontos a segurar algo importante e, ao mesmo tempo, incapazes de segurar o que realmente importava. O avião pousou em um destino menos agitado do que a capital. Era uma cidade de porto, morena e salobra, com prédios de fachadas que tentavam manter a elegância contra o sal do vento. A pista parecia um rosto cansado iluminado por holofotes. O desembarque foi uma coreografia curta. Assessores trocaram figuras, malas passaram de mãos experientes para outras, e a imprensa já fumegava nas redes com perguntas que não tinham resposta. Um fotógrafo encostou a câmera na janela do jato com a mesma impaciência com que os dias olhavam para Kalil, esperando que algo só dele se quebrasse no visível. No hall do aeroporto executivo, o rumor sobre Laila continuava. Um grupo de jornalistas rondava o hotel onde a comitiva ficaria hospedada. Um assessor falou em palavras comedidas sobre segurança, privacidade e follow-up. Alguém comentou que a polícia tratava o caso com discrição. Outro que havia relatos de uma mulher vista em bairros afastados. As versões se multiplicavam. Numa sala lateral, Tadeu viu um quadro branco com um plano de voo rabiscado. Alguém havia deixado um relatório onde aparecia o nome de Dona Laila com anotações de encontros e lugares preferidos, um roteiro de hábitos que, de alguma forma, agora servia de pista para quem quisesse achar o que não queria ser encontrado. Tadeu caminhou pelo corredor do hotel com os passos de alguém que ainda ensaiava o papel que vestia. Ele era, oficialmente, apenas parte da equipe. Na prática, era uma presença que o acaso colocara no epicentro de uma história maior que ele. A magnética atenção que se prendia a Kalil poderia, por razões imprevistas, iluminar também as suas escolhas. Era fácil imaginar que aquele encontro fosse durar poucas horas e depois cada um seguiria sua rota. Kalil para seus compromissos de dono de império, Tadeu de volta à noite para cuidar de Lucas. Mas as coisas naquela cidade nunca se limitavam ao roteiro previsto.
Na primeira noite, durante um jantar improvisado no próprio avião, quando o jato ainda piscava como uma concha no hangar, Khalil teve uma explosão de ansiedade. Atendeu o telefone e conversou em voz baixa com alguém que tentava lhe distribuir tarefas como se fossem curativos. Em determinado momento, a conversa cessou e ele ficou olhando a fotografia de Layla como se ela fosse a única luz numa sala escura. Tadeu, que sentava a poucos metros, fingiu interesse no manual de bordo que havia pegado por reflexo, mas ouvia cada silêncio com a voracidade de quem precisa aprender o mundo pelos intervalos das palavras. No quarto do hotel, mais tarde, Tadeu não conseguiu dormir. O prédio era uma ilha de luz em torno de um mar de sombras. Ele lembrou da promessa feita a Marisa, do sorriso do sobrinho Lucas ao receber um brinquedo simples que aquilo não era para sempre, do som do telefone quando ninguém atendia. Lembranças se entranharam em imagens, o pobre sempre se ajustando às oportunidades, a cidade grande dividindo os ovos do privilégio com os demais. Enquanto suas mãos revisitavam o interior da jaqueta de piloto, um gesto de afeto a si mesmo talvez, ouviu na televisão do quarto, ao longe, as especulações a respeito do sumiço de Layla. Era um enredo que de repente permeava seu entorno e, por associação, começava a tocar também a sua vida. Na manhã seguinte, o lobby do hotel fervilhava. Havia uma movimentação incomum, investigadores discretos, assessores com olheiras, pessoas que falavam com pressa. Alguém deixou cair uma nota de um jornal com a foto de Layla em preto e branco. Tadeu pegou a folha apenas por costume, como quem folheia notícias para matar tempo. Os olhos, no entanto, foram atraídos para detalhes que outros talvez não vissem. Na foto, Layla olhava diretamente para a câmera, sem concessões, um olhar que desafiava o mundo a interpretá-la. Ele sentiu algo atravessar o peito, curiosidade e um puxão para mais perto, como se aquela mulher fosse a chave de uma porta que, de repente, poderia ser aberta. Era impossível não notar que, ao redor, as pessoas tratavam Layla como um objeto frágil que precisava ser guardado. Khalil, por outro lado, carregava sobre si o peso evidente de quem tentava proteger alguém que recusava a providência. Para Tadeu, que conhecia a dureza das famílias em que a dependência era cotidiana e as opções escassas, havia ali um ponto de contato inesperado, a ideia de que proteção nem sempre era sinônimo de liberdade. Foi então que, por acaso ou destino, Tadeu viu a mulher na recepção do hotel. Não primeiro de longe, como num quadro, mas cruzando o salão com um passo que não lembrava o de uma fugitiva. Ela usava um sobretudo simples, uma echarpe enrolada no pescoço e carregava uma bolsa pequena, que parecia conter apenas o necessário para um passeio. O cabelo, prateado, fazia um contraste delicado com a pele que o sol marcara. Algo na forma como ela mantinha a cabeça erguida, uma dignidade simples, acendeu nele uma inquietação imediata. A mulher parou, sorriu para o atendimento do hotel com uma cortesia que não combinava com as notícias e pediu um chá. Tadeu observou cada gesto com a discrição que aprendeu na vida. Reconheceu os traços que havia visto na fotografia. O sorriso era o mesmo que havia sido preso num porta-retrato. O coração dele bateu mais rápido, não por aventura, mas porque o encontro repentino acionava um código de honra que ele entendia profundamente. Quando os mais vulneráveis precisavam, o justo fazia o que podia, mesmo que as razões fossem confusas. Ele não sabia ainda quem era ela na vida dele, nem por que a fotografia de Layla caíra sobre a mesa do hotel. Mas quando a mulher, que em poucos segundos soube-se chamada Layla por um funcionário que a tratou por nome com reverência, olhou em sua direção e assentiu com um leve gesto, Tadeu sentiu que ali havia um segredo que o puxava com força. Não era heroísmo, era curiosidade. Também não era mera intromissão, era uma sensação de proximidade que se construiu silenciosamente entre dois desconhecidos por causa de um casaco esquecido. Os funcionários do hotel reconheceram Layla. Alguns sussurraram. Khalil, chamado urgentemente para a recepção, aproximou-se com pressa e, por instinto, correu o olhar pelo espaço até encontrar a figura materna. O encontro foi estranho, não havia gritos nem correria, apenas uma tensão que lembrava a posição de duas placas tectônicas se encontrando. Khalil falou baixo, com a pressa de quem tenta reunir palavras que não se usaram por anos. Layla respondeu com serenidade.
Por um segundo, havia uma intimidade que nenhuma câmera conseguiria retratar. Eles trocaram poucas frases, um toque breve, quase imperceptível na mão, e depois caminharam juntos para longe do hall, com passos confiantes. Tadeu sentiu uma mistura de alívio e uma pontada de perda. Vê-los andar de mãos dadas, mesmo que as mãos se mantivessem em torno de uma formalidade cautelosa, foi um alívio estético. A ideia de que tudo poderia se resolver em um gesto simples. Mas no mesmo instante, percebeu que havia espaço para muitas outras narrativas. A presença dele ali, dentro daquela jaqueta, tornava-o testemunha e, de certa forma, cúmplice silencioso de algo que se desenrolava à margem da sua compreensão. Quando Khalil entrou na sala reservada para a família, trancando a porta com o cuidado de quem protege segredos, Tadeu ficou por perto. Não era sua função, tecnicamente, mas havia um ímã que o impedia de ir embora. Ele sentiu, com clareza crescente, que o caso de Layla não se limitava à perda. Havia escolhas por trás do sumiço. Escolhas que envolviam a autonomia de uma mulher que parecia menos presa por medo e mais por uma exigência social que ninguém lhe permitira contornar. Foi nesse momento que, sem saber se por coragem ou por mera imprudência, Tadeu decidiu que precisava ouvir mais. Precisava, mais do que nunca, decifrar por que um nome tão repetido nas notas policiais e em redes sociais mexia com ele de forma tão profunda. Era provável, pensou, que suas razões fossem pequenas comparadas às de um homem que tinha tudo. Mas havia naquele pensamento um esconderijo de dignidade, o entendimento de que pequenas ações podem alterar rotas. E se uma pessoa comum conseguisse, por um fio, encostar numa história grande, talvez isso alterasse também o equilíbrio que mantinha sua própria casa em pé. Antes que pudesse se afastar, alguém trocou uma mensagem no celular do assessor. A notícia foi curta, cortante. Ela deixou uma nota. Saiu por vontade própria. A mensagem fez o assessor recuar, o rosto mudando como quem vê o ar se esvair. Khalil entrou e saiu da sala várias vezes, alternando gestos de fúria com loops de silêncio. Havia uma contradição cruel, uma mulher livre por escolha e, ao mesmo tempo, uma ausência que destruía a calma de quem a amava. A imprensa deduziria um drama, a família reagiria com perplexidade, as redes sociais construir-se-iam sobre fragmentos. Mas no centro de tudo havia Layla, e ela carregava, com toda a evidência, um desejo próprio. Tadeu observou o desenrolar como se olhasse para sua própria cidade dali de cima. Pequenas luzes, vidas conectadas por fios invisíveis. Ele não sabia ainda o que poderia fazer, mas quando uma das secretárias do hotel deixou escapar que Layla tinha ido caminhar pela cidade sozinha, incógnita, algo dentro dele se moveu. A palavra sozinha ecoou com profundidade. Ele lembrava de Marisa caminhando sozinha pelos becos para comprar remédio, de Lucas esperando por ele ao portão, e entendeu que a vida das mulheres que cuidam carregam uma coragem que a sociedade raramente reconhece. Tadeu deixou o hotel com passos que não eram os do papel que ocupava. Seguiu Khalil, não por intromissão sensacionalista, mas por um impulso de cidadão que observa uma cena e percebe que talvez, em pequena escala, possa oferecer um auxílio. Não sabia ainda que aquele passo seria o começo de algo que mudaria sua vida, nem que, dias depois, ele estaria envolvido numa decisão que o colocaria diante de escolhas morais profundas. Se essa história está falando com você, inscreva-se e curta, fique até o fim para ver o que um erro pode fazer a dois mundos que se tocam. A cidade despertava com um céu pálido, lojas abriam, carros apressados rasgavam as calçadas e vozes formavam um pano de fundo constante. Tadeu seguia numa distância prudente, observando a mulher que ele havia reconhecido. Layla caminhava como se conhecesse cada esquina. Havia no passo dela a calma de alguém que não tem pressa de ser encontrada. Ela entrou num café e pediu um chá. Tadeu observou pelas frestas da vitrine o coração no compasso de quem vigia sem querer ser notado. Aquela mulher, aos olhos dele, encarnava uma escolha que ninguém parecia entender. A opção de viver fora do molde que os outros desenharam. Dentro do café, Layla sentou em uma mesa de canto. Tirou da bolsa um papel e escreveu algo com mãos firmes. À volta dela, a vida seguia. Casais, estudantes agitados, um garçom que ecleticava pedidos.
Tadeu entrou, fingindo procurar atendimento, e acabou escolhendo uma mesa a uma certa distância. Observava e, sem querer, decifrava fragmentos. Um rabo de conversa entre vizinhos numa mesa próxima que falavam em pressão da família e responsabilidade pública. O som de um telefone notificando mensagens. A rotina do mundo que não compreendia pausas. Quando Laila encarou a rua pela janela, como se procurasse um ponto fixo, Tadeu decidiu aproximar-se. A intenção não era indagá-la sobre a vida que escolhera, mas oferecer uma resposta simples ao impulso de quem vê alguém preciso e pensa em agir. Sentou-se na cadeira oposta, pediu um café e, num gesto que soava natural, perguntou se ela estava bem. Laila olhou para ele com aquela serenidade que já vira antes no retrato. Seus olhos eram firmes e avaliadores, capazes de acolher um estranho sem que o ato fosse invasivo. "Estou", disse ela com uma voz que não era frágil. "Obrigada por perguntar." Conversaram. As palavras vieram primeiro leves, depois foram abrindo algo mais profundo. Laila contou, sem dramatizar, que se sentira cansada do papel que lhe deram durante toda a vida. O de presença decorativa na coluna social, a de conselheira ininterrupta, a de pessoa cuja opinião pesava mais por costume do que por vontade. Falou de noites em que acordava no meio do silêncio e pensava em lugares onde ninguém soubesse quem ela era. Do desejo de caminhar sem que cada passo fosse medido como se fosse um editorial. Não acusou ninguém. Não havia espaço para acusações na sua fala. Apenas afirmou que precisava de um tempo para si. Tadeu ouviu e sentiu uma afinidade que não esperava. Havia nas palavras de Laila ecos da sua própria vida. O peso das obrigações, a pressão de definir o que é certo para os outros, a necessidade de existir sem ser interrogado a cada respiração. A diferença entre eles era um abismo material, porém, naquela mesa de café, ambos compartilhavam uma solidão que não distinguia fortuna de pobreza. Quando, do outro lado da rua, alguém segurou um telefone para filmar a cena, a brecha se fechou. Laila sorriu de forma breve e se levantou. O desencanto de que a vida pública não mais permitia pausas completou-se num gesto contido. Ela apertou a mão de Tadeu com firmeza e, num tom que não permitia surpreender circunstâncias, disse: "Há coisas que precisamos decidir sozinhas." Em seguida, deixou o café em direção a uma rua lateral e desapareceu na multidão. Tadeu ficou ali, com o copo esfriando na mão, sentindo que o momento cruzara uma linha. A presença dela, tão próxima e tão libertadora, deixara uma pergunta no ar. Se alguém com tanto ao redor escolhia desaparecer, quem era ele para impedir? E, se alguém pudesse ajudá-la a escapar de um mundo que a sufocava sem lhe roubar autonomia, a quem exatamente caberia esse papel? Ele não sabia ainda que, naquela tarde, a cidade testemunharia um encontro que ultrapassaria o que se espera de acasos. Não sabia que a escolha de Laila, caminhar para longe, voltar à infância por um dia, esconder-se numa rua, mudaria estratégias, despertaria suspeitas e colocaria cada personagem diante de uma verdade inconfortável. A liberdade às vezes tem preço, e o preço não é pago apenas por quem a compra. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Kalil voltava à sua luta interna. As notícias sobre Laila começavam a ganhar versões contraditórias. A assessoria emitia notas, a polícia registrava boletins, as redes sociais criavam versões que não coincidiam entre si. Para ele, a realidade era mais simples e mais dolorosa. Sua mãe estava viva e, por algum motivo, havia escolhido partir. O que restava a um filho quando a mãe decidia que não queria mais ser protegida no molde em que a família a mantinha? Tadeu, caminhando de volta ao hotel ao cair da tarde, sentiu que já não poderia mais simplesmente recolocar a jaqueta e voltar ao silêncio de sempre. A cidade lhe oferecia um enigma com rosto humano. A possibilidade de conversar novamente com a mulher que havia visto no café pairava como uma escolha: ignorar e voltar para as contas, ou ficar e talvez tornar-se parte da história que se desenrolava. Ele pensou em Marisa, em Lucas, e percebeu que a vida não era feita só de possibilidades heróicas, às vezes era feita de pequenas apostas que mudavam direções. Ele escolheu, naquele instante, não se ausentar. Ao chegar ao saguão do hotel, Tadeu viu a movimentação intensificada.
Havia homens que se aproximavam com cautela, passos que se aceleravam, olhares que buscavam um rosto. Um assessor o viu do outro lado do balcão, reconheceu-o como parte da tripulação e apontou-lhe um corredor onde a comitiva se reuniria. Tadeu entrou e encontrou uma porta semi-aberta com um ruído abafado. Através dela, ouviu a voz de Kalil, cortada, determinada, e um nome repetido como se alguém tentasse reconciliar o mundo com aquilo. Ela foi embora por vontade própria. Havia uma fratura no ar. Tadeu imaginou que para um homem tão acostumado ao controle, lidar com a vontade de um outro que lhe era tão próximo deveria ser quase insuportável. E foi nesse pensamento que a sua decisão se solidificou. Se Layla havia saído por vontade e, se no processo alguém precisasse de ajuda para manter sua autonomia sem ser julgada, talvez ele pudesse ser a pessoa a ajudar. Não por heroísmo, nem por glória, mas por algo mais simples, por empatia. Quando abriu a porta e entrou na sala, Kalil ergueu os olhos e encontrou um rosto que não esperava. Não era a tripulação que ele contratara. Era apenas um homem de baixa estatura, com a jaqueta de piloto ainda a transpirar o cheiro de café do dia anterior. Por um segundo, as palavras quase não saíram. Depois, Kalil falou num tom que misturava surpresa e uma curiosidade nova, menos fria. "Você a viu?" perguntou, como se pedisse a última peça do quebra-cabeça. Tadeu respondeu olhando nos olhos de Kalil, sentindo que ali havia algo que o chamava a assumir uma responsabilidade que não estava nos topes de qualquer sistema. "Eu a vi num café", disse. "Ela parecia bem." Kalil permaneceu em silêncio por um tempo que foi quase um convite para que as coisas mudassem. Depois, com um gesto que era menos ordem e mais súplica, pediu: "Se souber algo, diga. Ela precisa ser ouvida." Tadeu assentiu. Ainda não sabia que aquele aceno seria o primeiro passo para se tornar alguém indispensável na vida de uma família que o mundo julgava completa. Ainda não sabia que, algumas horas depois, teria pela frente uma escolha que mudaria para sempre suas prioridades e o colocaria no centro de uma história que começara por um casaco esquecido. Ao atravessar o corredor de volta para o saguão, Tadeu percebeu que o uniforme que vestia havia deixado de ser apenas um acidente útil. Ele carregava agora a responsabilidade de alguém que testemunhava a liberdade de outra pessoa. E pela primeira vez em muito tempo, a sensação de pertencer a algo maior que as próprias contas não lhe pareceu vazia. Havia outras vidas entrelaçadas com a sua, e aquela noite prometia desdobramentos que exigiriam não apenas coragem, mas também delicadeza. Na rua, a cidade respirava. Layla caminhava em algum lugar com passos próprios. E em algum ponto futuro, a decisão que ela tomasse, de ficar ou de ir, envolveria não apenas o filho milionário e sua família, mas também um homem que, por uma jaqueta esquecida, descobriu a que podia ser mais do que a soma de suas restrições. Era quase noite quando Tadeu recebeu a mensagem no celular. Ela entrou ontem num carro com um homem. Câmeras mostram isso. Investigam. A notícia não tinha tom de conclusão. A palavra investigam pendia como um convite ao próximo movimento. Tadeu olhou para o casaco que carregava sobre o braço como se já soubesse que a jaqueta não era mais de alguém que se escondia por necessidade. Era, de um modo improvável, uma jaqueta que agora o puxava para uma decisão. Ele guardou o telefone no bolso e olhou para o céu crescente de luzes. Uma estrada se abria, com passos que ele não poderia prever. A mensagem no bolso pesava como uma ordem. Tadeu dobrou a jaqueta sobre o braço e sentiu pela primeira vez o tecido não como disfraz, mas como armadura improvisada. As luzes do hotel cortavam a rua em faixas. Por entre elas, pensamentos rápidos encontravam soluções possíveis e, com a mesma rapidez, rejeitavam outras. Ele poderia voltar para o quarto, recolocar a identidade provisória na prateleira e retomar a rotina que segurava Marisa e Lucas. Poderia também seguir a notícia que agora respingava no telefone. Câmeras mostravam Layla entrando num carro com um homem. Havia algo, porém, que o impelia a não se conformar com o papel de espectador. Layla não era um personagem de notícia para ele. Era a mulher do retrato no avião,
A senhora que tomara um chá com a calma de quem tem direito às próprias pausas. Na sua cabeça, as imagens do café ainda cheiravam a chá frio e a jornal dobrado. Se havia um fio entre ele e aquela senhora, ele não sabia onde começava, talvez em uma promessa feita a si mesmo, lá em casa, de nunca se omitir quando a dignidade estava em jogo. Seguiu pela rua com passos curtos. A cidade parecia desenhar uma rota que o puxava. As sombras dos prédios alongavam-se, o vento trazia cheiro de mar e de óleo de carro. A câmera do celular mostrava um ponto de fuga, Layla dentro de um veículo que desaparecia entre carros. O homem ao volante parecia forte, de olhar seco. Não havia na imagem agressão, havia pressa, neutralidade, um gesto calculado. E havia a possibilidade de que Layla não quisesse ser vista ao lado de quem a escoltava, ou que escoltassem por ela. Tadeu sabia, por experiência, que os olhos da cidade julgam e rotulavam com facilidade. Se a notícia indicasse um sequestro, logo as redes criariam um monstro. Se indicasse uma fuga voluntária, haveria quem a chamasse de abandono. Entre duas interpretações, existia a pessoa real. Entre duas versões, havia uma decisão que só ela poderia contar. Era isso que o inquietava, a vontade de ouvir a versão dela antes que qualquer legenda se tornasse definitiva. Seguiu as pistas mínimas que pôde. Perguntou ao motorista do café, ao empregado do hotel, a uma mulher que viera limpar o hall. Nenhum chegava à certeza. O nome do homem do carro não apareceu em lugar algum. Mas havia um ruído sobre um bairro velho ao lado do porto. E a ideia do porto lhe atravessou a cabeça como um mapa com poucos pontos marcados. Os portos guardam pessoas que querem mudar de mapa. Portos aceitam quem deseja sair do litoral e o fazem sem perguntar nome. Chegou ao bairro antigo perto do cais quando a noite já aceitava a cidade. Ruas estreitas, fachadas descascadas, luzes amareladas, lojas quase fechadas. Havia cheiro de peixe nas esquinas e um cheiro paralelo de café e de tabaco nas portas dos bares que permaneciam abertos. Tadeu caminhou devagar, atento a qualquer silhueta que lembrasse o passo de quem não quer ser notado. Não encontrou Layla. Encontrou, porém, uma mulher com olhos que lembravam o olhar do retrato, não a própria, mas alguém que poderia tê-la visto passar. Disse que vira uma senhora com um sobretudo claro entrando num pensionato simples. A dona do pensionato, por sua vez, comentou de uma hóspede reservada, que parecia querer ficar em reclusão. Ao bater na porta do pensionato, Tadeu ouviu risos abafados e a televisão num volume que falhava entre novelas antigas. A proprietária atendeu com surpresa, depois desfez o sobressalto quando confirmou. Sim, uma senhora reservada, havia algumas horas, pagara em dinheiro e pedira um quarto com vista para o cais. Quando descreveu a senhora, Tadeu quase não acreditou. A voz que descrevia aquilo trazia em si reverência e medo, como quem tem uma pessoa famosa à frente, mas respeita a vontade de anonimato. Layla, disseram, pediu privacidade e silêncio. Era o seu pedido, e ninguém fora orientado a invadir. Tadeu respirou fundo. Não tinha direito automático de entrar no quarto, nem era seu lugar decidir o que uma mulher de 50 e poucos anos podia ou não escolher. Mas havia um outro direito, mais tênue, o de oferecer ajuda caso fosse pedida. Bateu, pediu licença e a proprietária deixou-o subir. O corredor cheirava a sabão neutro e a madeira antiga. No quarto, a janela aberta encostava a cidade e o mar. Layla estava sentada numa cadeira, olhando um pôr do sol que lhe ninguém deveria arrombar. Quando ela ergueu o rosto e os olhos dele se encontraram, a expressão dele encontrou pela primeira vez desde que a conhecera a confirmação de uma escolha. Havia no olhar dela uma calma que não se confundia com medo. Era a calma de quem decidira. Você me seguiu, disse ela com leveza. Não foi acusação, foi verificação. Não quis te incomodar, respondeu Tadeu, as palavras saindo com uma voz clara demais para a hora. Vi você no café, vi você sair, achei que talvez você quisesse ajuda. Layla sorriu de um modo que não precisava de explicação. Eu sei o que é uma ajuda bem intencionada, filho. Às vezes serve para aprender, outras vezes para proteger. Quero que entenda a diferença. Era uma distinção fina. Tadeu sentiu o peso das letras. Eu não quero prender ninguém, disse. Só quero que ninguém decida por você sem que você diga.
Ela avaliou. Havia uma paciência condizente com anos de espera. Você carrega uma jaqueta que não é sua, disse finalmente. E talvez por isso saiba o que é atravessar uma porta que não foi feita para você. Houve um pequeno riso na resposta de Tadeu. A jaqueta tem me feito bons favores e me trouxe encrencas, disse. Posso ouvir. Laila contou então, com uma voz calma e sem notas de escândalo, o que a havia levado à rua. A sensação de que seu lugar fora definido por anos, casamentos arranjados pelo valor social do sobrenome, entrevistas intermináveis sobre causas que alguém achava que ela deveria endossar, visitas de assessores que transformavam sua casa num escritório onde ela, por vezes, não lhe permitiam descansar. Havia nos relatos breves e contidos uma série de pequenas violências, não os ditos, direcionamentos, decisões tomadas em seu nome. Eu não estava doente, afirmou. Eu estava cansada de ser uma versão de mim que agradava aos outros. Você foi embora só? Perguntou Tadeu, curioso. Entrou num carro com um homem? Por que não chamou alguém de confiança? Por que não foi para a casa de alguém próximo? Laila olhou para a janela e nomeou como resposta aquilo que muitos chamariam de egoísmo. Porque eu queria escolher o silêncio. Porque pedir socorro já significaria abrir uma porta que eu talvez não pudesse fechar depois. Eu precisava estar longe de quem define minha liberdade por aquilo que imagina ser melhor para mim. Havia uma resolução em suas palavras que não precisava de justificativas adicionais. Para Laila, a saída era acima de tudo uma decisão sobre si. E ao escolher, ela pedia algo simples, que outra pessoa respeitasse essa escolha. Eu posso te acompanhar por um tempo, disse Tadeu, tropeçando na formalidade do pedido como quem não sabe se tem o direito de oferecer companhia. Se quiser companhia, se quiser que alguém segure o mapa. Os olhos dela brilharam. Não era um brilho de gratidão solta, era reconhecimento de que a oferta vinha sem pressa de comandar. Se você quiser ajudar, ajudará sendo discreto, disse ela, mas precisa compreender o que essa ajuda pode gerar. Compreender era o mínimo, Tadeu assentiu, e naquele assentir firmou um pacto silencioso. Seria cuidadoso, seria prático, seria leal. O plano, quando se fez, foi simples e pobre em técnica, rico em cuidado. Laila manteria a aparência de quem buscava algum refúgio, evitando qualquer ação que pudesse ser usada como argumento para detê-la à força. Em poucas horas, arrumariam algumas malas leves, fariam check-out com nomes diferentes e sairiam da cidade por caminhos que não figuravam nas redes nem nos jornais. Laila não queria desaparecer para sempre, queria apenas um tempo e um lugar para reconstituir-se sem a opressão de espectadores. Tadeu sabia que ajudar significava correr riscos legais. Havia, porém, uma dimensão humana que o avisava ainda mais alto. Ele, nas cartas de sua vida, reconhecia quando uma pessoa precisava ser atendida à margem dos mecanismos oficiais. A justiça, tantas vezes, chega tarde. A urgência sempre chega primeiro àquele que enxerga a necessidade. Numa madrugada úmida, com a cidade ainda dormindo, fizeram o check-out. A proprietária do pensionato, uma mulher de rosto aberto que parecia carregar histórias em cada dobra da roupa, sorriu e não perguntou demais. Entregou-lhes uma garrafa de água e desejou boa sorte com um tom de bênção. O motorista que os levou, um homem de rosto curtido pelo vento, aceitou o pagamento sem olhar a nota e guardou para si o segredo como se fosse uma dívida de solidariedade. Foram por estradas secundárias até um porto menor, onde um barquinho de pesca pertencia a um senhor que conhecia muita gente e pouca curiosidade. Com dinheiro em mãos e palavras certas, fizeram da travessia um segredo bem guardado. A ilha do outro lado era pequena, com casas caiadas e ruas que cheiravam a sal. Havia silêncio suficiente para tornar as vozes mais claras. Laila respirou como quem retoma um fôlego que lhe fora cerceado. A notícia do sumiço, entretanto, explodiu quando o dia amanheceu. As redes sociais recortaram a história em versões. Alguns afirmaram sequestro, outros falaram em fuga voluntária. A imprensa tentou montar um quebra-cabeça com peças que não se encaixavam. Fotografias da última aparição de Laila tornaram-se estampas, ela de sobretudo, ela entrando no carro.
Kalil, por sua vez, reagiu com intensidade. A ausência da mãe criou um vácuo onde cabiam todas as certezas que o dinheiro não comprava. Havia, na reação dele, um misto de medo e de perda que amputava raciocínios. Quando soube que Layla estava fora da cidade, Kalil não mediu esforços. Despachou homens, contratou investigadores, colocou equipes nas estradas e nos portos. Veio ao hotel como quem busca pistas na ponta da gravata. Havia um momento em que ele tocou a jaqueta que restara, a jaqueta que um dia pertencera a alguém e agora talvez trouxesse culpa. A busca era uma tentativa de restaurar um mato que lhe fugira por vontade. A polícia fez o que a polícia faz. Registrou ocorrências, consultou imagens, interpelou testemunhas. Ninguém de início sabia onde Layla se encontrava. Quando Tadeu viu, numa matéria da tarde, a foto que alguém puxara da última câmera do pensionato, uma pontada de medo o atravessou. O plano simples podia desmanchar se a história se tornasse objeto de caça. Layla sabia disso. Era por isso que havia pedido discrição. Mas sabia também que um ato de silêncio raramente fica por muito tempo num mundo de câmeras. Na ilha, Layla manteve uma rotina de pequenas negociações íntimas. Andar até a praia, comprar pão de manhã, sentar numa mesa de bar e ouvir conversas que não a exigiam. Cada passo era uma escolha confirmada. À tarde, sentavam-se à beira do cais e falavam de coisas mínimas, como gente que recita pronomes do próprio nome e sente-se inteira ao falar deles. Layla falava com menos pressa do que antes, e quando pronuncia que precisava daquele tempo, havia verdade nas sílabas. Tadeu, por sua vez, vivia um estranhamento que juntos e separados não eram fáceis de traduzir. De um lado, havia as contas de Marisa e Lucas. Do outro, a sensação de ter cruzado uma linha moral subjetiva e encontrado ali um suporte ao que era humano. Ele escrevia mensagens curtas para Marisa, dizendo que precisaria de alguns dias e deixava um valor no envelope que enviava por alguém de confiança. Sabia que não podia sair permanentemente, mas também sabia que naquele momento sua presença importava mais do que qualquer cheque que pudesse mandar. A imprensa, impiedosa como costuma ser, rapidamente colocou no ar versões que não combinavam com a verdade. Houveram acusações veladas, insinuando rapto, manipulação, chantagem. Comentadores falavam de traição. Nos corredores da cidade, a fofoca crescia como grama em terreno úmido. Nas redes havia divisão. Parte do público exigia investigação. Parte, em defesa automática do poder, pedia punição. Entre os extremos, a verdade de Layla desaparecia como uma sombra. Kalil, por sua vez, atravessava um arco interior violento. A cada telefonema, a cada relatório, ele oscilava entre a raiva de não ter sido consultado e a dor de sentir que perdera a presença de quem lhe dera a vida. Quando decidiram que procurariam a ilha, enviou um investigador particular, com dinheiro e autoridade. O investigador, um homem com olhos cansados, trouxe de volta imagens e narrou a possibilidade de Layla ter ido por vontade. Kalil recebeu a notícia com um mix de alívio e de desespero. Alívio por não ter sido sequestrada, desespero por não a ter contido em seus protocolos. Houve um momento em que Kalil, abatido, decidiu ir pessoalmente à ilha. A chegada dele foi como se trouxessem o incontrolável para perto de um móvel frágil. Tudo em volta se acomodou para assistir. O helicóptero cortou o céu em um sulco de vento e pousou numa clareira. Homens o acompanharam com um ritmo militar. Ele desceu com o rosto marcado de alguém que imaginava que um encontro poderia reparar fissuras. Tadeu viu o helicóptero de longe. O barulho que ele fazia lembrava trovões rápidos. Havia um possível confronto por vir. E apesar de saber que não deveria, ficou. Ficou porque Layla, quando lhe perguntaram, disse que sabia que o confronto podia vir. Que se vivesse uma história verdadeira, haveria momentos em que os outros viriam buscá-la. Ela não desejava ocultação para sempre, desejava um espaço para decidir com calma. Quando Kalil apareceu, a ilha fez-se silêncio. O encontro foi entre dois mundos, o espesso do poder e o fino da autodeterminação. Ele olhou Layla com a intensidade de um homem que precisava entender por quê, e olhou Tadeu com algo que parecia buscar explicações e culpados. Você a tirou daqui, disse Kalil, antes mesmo de perguntas. Não acusava só Tadeu, acusava a si mesmo pelo espaço que permitira que sua mãe sentisse a necessidade de partir.
Ela não me pediu que atirasse sem sua concordância, disse Tadeu com calma, honrando a linha que lhe fora solicitada. Ela pediu privacidade, pediu alguém que a acompanhasse. Ela decidiu vir. As palavras soaram como espelho. Kalil fechou os olhos por um instante, como quem tenta recolher ar para a resposta. Você entende o que isso ocasionou? A imprensa, as suposições? Eu entendo, interrompeu Layla com voz firme, e sou obrigada a entender. Estou ciente do estrago que minha vontade pode causar, mas sou senhora de minha vontade. Houve uma briga de olhares entre os dois. Kalil viu nela não apenas a mãe que perdera no ponto de vista público, mas um ser humano que recusava a carapaça de símbolo. Você me magoou, disse ele, a dor velada em cada sílaba. Eu sei, respondeu ela, mas não me magoei por te amar. Me magoei por viver um lugar que me sufocava e não me deixava ser inteira. As palavras não preencheram todos os espaços. Havia em torno deles a presença de testemunhas. Havia também a sensação de que o mundo observava. Kalil, num gesto que poderia ser soberbo ou simplesmente humano, pediu que se sentassem. O diálogo foi longo, áspero em pontos, doce em outros. Kalil sentiu a honestidade de quem fala pela primeira vez sem a proteção do status. Layla revelou sem floritura que precisava de um tempo para achar outras facetas de si. Ler sem ser entrevistada, caminhar sem ser seguida, comer um prato sem que alguém fotografasse. Kalil, por sua vez, falou de culpa e medo. Medo de perdas anteriores que sua fortuna não consertara. Pediu, de modo quase infantil, que ela voltasse e fosse sua. Ela, com a paciência que acumulava anos, explicou que voltaria se voltasse do seu modo, com respeito. No meio do diálogo, a presença de Tadeu revelou-se uma ponte inesperada. Kalil olhou para ele. Por que você fez isso? Perguntou, de modo que havia tanto acusação quanto curiosidade. Porque a dignidade dela precisava de alguém que a reconhecesse, respondeu Tadeu. E porque eu vi nela algo que me parecia próximo, a vontade de existir sem ser policiada. Kalil absorveu a resposta como se ela fosse um golpe. Não se tratava apenas do ato em si, tratava-se de ver alguém de sua esfera de privilégios tão profundamente impactado por uma escolha de alguém a quem a cidade cobraria uma resposta. Em silêncio, ele caminhou até a beira do cais e olhou o mar. O barulho do helicóptero havia cessado. O vento trouxe apenas o som das ondas e, por trás delas, o peso da decisão. Nada ali se resolveu em minutos, mas a pressão diminuiu. Kalil havia passado por um momento importante, a compreensão de que o amor filial não se confunde com o controle, e que o controle, por vezes, é uma expressão de medo que se mascara de cuidado. Ao fim do dia, pediu a Layla que lhe desse apenas um sinal, não para voltar imediatamente, mas para que, quando ela se sentisse pronta, falasse com ele. Ela aceitou. O acerto era tênue, mas existia. Enquanto isso, os caminhos legais começaram a se mexer. Houveram perguntas às autoridades, depoimentos. Tadeu foi chamado para explicar. A acusação mais temida era de subtração de incapaz, que, em muitos capítulos policiais, é o rótulo que se cola quando há desentendimento sobre autonomia. Mas, nas conversas com os investigadores, Layla foi categórica. Saí por vontade própria. Redigiu uma declaração clara. Apresentou-se posteriormente em entrevista discreta a um delegado, explicando sua escolha. A lei, em sua letra fria, não define o afeto nem a complexidade das relações. A vontade explícita de um sujeito maduro e capaz, no entanto, tem peso. As autoridades, diante da prova firme e da ausência de coação, limitaram-se a registrar tudo e a recolher depoimentos. Houveram avisos formais, conversas protocolares, mas nada que levasse a uma acusação de sequestro contra Tadeu. Houve sim comentários ácidos na imprensa sobre coragem de um homem pobre ajudar uma mulher rica a assumir. Mas a realidade é que a ação havia sido, em sua essência, um gesto de solidariedade humana. As consequências, no entanto, não foram só legais. Tadeu voltou para casa com o corpo cansado e o espírito expandido. Marisa chorou ao vê-lo. Lucas não entendia bem por que o tio chegara com um olhar diferente. Havia mais dignidade no modo como Tadeu entrava na casa. As contas continuavam a apertar. Havia estranhamento na vizinhança. Mas havia também uma aceitação nova.
Aquele homem que um dia vestira uma jaqueta para não perder dinheiro, agora voltava com histórias que não eram de vergonha, e sim de cuidado. Khalil, por sua vez, experimentou algo que dourava sua alma sem melar sua identidade. Com o tempo, reconheceu que o gesto de Layla foi um chamado para revisão de papéis. Contratou menos assessores e passou a ligar com voz mais branda. Pediu desculpas onde sentiu que havia errado, não com gestos estudados, mas com presença. Para Layla, a volta nunca foi imediata. Ela tomou seu tempo. Havia encontros previamente marcados, conversas longas e honestas, terapia familiar que ele, a princípio, aceitou com relutância. O que se abriu entre mãe e filho foi um processo. Ele deixou de tentar consertar com imposições e passou a escutar. Quanto a Tadeu, a vida lhe trouxe, depois do episódio, uma oferta. Um gestor de uma ONG local, sensibilizado com a história e com habilidade em humanizar notícias, ofereceu-lhe um emprego que respeitava sua identidade. Coordenador de pequenas ações comunitárias, alguém que, por empatia e experiência, sabia onde a ajuda precisava ser aplicada sem aprisionar ninguém. Não foi uma grande fortuna. Foi, porém, uma mudança de trato, reconhecimento e estabilidade. Ele recusou grandes ofertas de dinheiro que vieram como forma de expiação simbólica. Não queria comprar o silêncio, queria uma chance de continuar sendo útil de um modo que preservasse sua autonomia e dignidade. O público, com o tempo, esqueceu as manchetes sensacionalistas e lembrou das imagens que tocavam. Um homem de baixa estatura que ajudara uma senhora a recuperar a sua liberdade. Alguns riram e chamaram aquilo de fábula urbana. Outros vieram com elogios e convites para contar a história. Tadeu, por sua parte, falava pouco. Preferia que falassem dele por ações. Ainda assim, de vez em quando, aceitava dar entrevista curta, apenas para insistir num ponto. A dignidade é um bem que se divide entre todos. A história deixou marcas. Layla aprendeu a caminhar sem ser definida por cargos. Khalil aprendeu a escutar com atenção. Tadeu aprendeu que o gesto mais simples de coragem pode ter efeito duradouro. Marisa e Lucas sentiram, na volta do homem para casa, a diferença de quem voltou com um pouco mais de sol no rosto. A cidade continuou a ter suas feridas, seus ricos e pobres, suas varandas que olham o mar com melancolia. Mas, em alguma esquina, havia uma nova referência. A possibilidade de que um erro ou um acaso bem aproveitado mudasse trajetórias. Na prateleira do jato, o porta-retrato com a foto de Layla permaneceu com o vidro limpo. Em casa, Tadeu guardou a jaqueta em um cabide simples, onde não serviria para imposturas futuras. Às vezes, quando a noite chegava e a cidade se embalava em um sopro, ele caminhava até a janela, olhava o horizonte e lembrava-se do cheiro de couro e do chá frio no café. Pensava na estrada que fizera e no quanto era estranho e belo que, por causa de um casaco esquecido, sua vida tivesse entrado na história de outra família. O fim não foi um ponto final impecável. Houve estranhamentos que permaneceram, cortes de imprensa que não cicatrizaram, perguntas que permaneceram sem resposta. Mas também houve algo que se sedimentou, a noção de que ser ouvido e ser respeitado são atos que têm força de reconstrução. Layla encontrou gradualmente meios de reinserir-se nas partes de sua vida que queria preservar. Khalil aprendeu a medir sua proteção com delicadeza. Tadeu ganhou não só um emprego novo, mas uma convicção tênue de que a integridade tem preço e valor. Anos depois, numa tarde clara, Tadeu foi convidado, sem alarde, para um jantar discreto na casa de Khalil. Não era um gesto público, era um convite de reconhecimento. Khalil agradeceu-lhe de modo humano, não protocolar. Layla, sentada ao lado do filho, ofereceu a Tadeu um sorriso que continha a poeira do caminho e a paz de quem escolheu de novo. Não houve presentes exorbitantes, houve conversas longas, carne bem temperada e a sensação de que, apesar de tudo, o mundo oferecia segundas chances e que essas chances, quando tratadas com honestidade, valem mais que manchetes. Na saída, quando Tadeu caminhou pelos jardins, sentiu a brisa do mar como um retorno. Olhou para a casa iluminada e, por um instante, pensou no tempo em que sonhava apenas em pagar contas.
Agora carregava uma outra economia, a de histórias que curavam. A jaqueta que um dia lhe servira de escape ficara, enfim, no lugar certo, pendurada, sem mais pretensões. Ao levantar a vista para o céu, recordou a metáfora de um voo. Há decolagens que são erros e aterragens que são aprendizados. Havia agora menos pressa em ganhar altura. Havia, antes de tudo, desejo de pousar com cuidado. A cidade lá embaixo brilhava com suas imperfeições. Tadeu seguiu o caminho de volta para casa, carregando na mochila uma serenidade nova. E você, que acompanhou esta história, acredita que um erro, uma jaqueta colocada por acaso, um passo decidido por empatia, pode de fato transformar vidas? Deixe sua opinião nos comentários. Conte como lidaria se tivesse que escolher entre dever e compaixão. Se essa história mexeu com você, compartilhe com alguém que gosta de reviravoltas humanas. Na saída, quando Tadeu caminhou pelos jardins, sentiu a brisa do mar como um retorno. Olhou para a casa iluminada e, por um instante, pensou no tempo em que sonhava apenas em pagar contas. Agora carregava uma outra economia, a de histórias que curam. A jaqueta que um dia lhe servira de escape ficara, enfim, no lugar certo, pendurada, sem mais pretensões. Ao levantar a vista para o céu, recordou a metáfora de um voo. Há decolagens que são erros e aterragens que são aprendizados. Havia agora menos pressa em ganhar altura. Havia, antes de tudo, desejo de pousar com cuidado. A cidade, lá embaixo, brilhava com suas imperfeições. Tadeu seguiu o caminho de volta para casa, carregando na mochila uma serenidade nova. E você, que acompanhou esta história, acredita que um erro, uma jaqueta colocada por acaso, um passo decidido por empatia, pode de fato transformar vidas? Deixe sua opinião nos comentários. Conte como lidaria se tivesse que escolher entre dever e compaixão. Se essa história mexeu com você, compartilhe com alguém que gosta de reviravoltas humanas.